A paz do Senhor, bom dia, que Deus te abençoe grandemente nesta sexta-feira, final de campanha de oração. Deus corresponde, Deus vem em nosso socorro. Quando buscamos ao Senhor, Ele corresponde e as bênçãos vêm sobre as nossas vidas. Vamos meditar em Mateus capítulo 5, verso 29, que diz assim: Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. Jesus, ele ensina a sua igreja a ser radical com o pecado. Ele nos ensina a tratar o pecado de uma forma incisiva, de uma forma radical. Se o teu olho te escandalizar, arranca-o. Se a tua mão te escandalizar, decepa, corta a tua mão. Ele nos ensina a ser radical com o pecado. Ele não fala no sentido literal aqui no texto. Ele está falando com a igreja no sentido de ser radical. Jesus não estava falando para arrancar os nossos olhos, para cortar as nossas mãos, mas ele estava falando para não brincarmos com o pecado, para fugirmos do pecado como fez José no Egito. Ele fugiu do pecado. O pecado, ele adoece o homem, ele desfigura o homem. O homem fica feio por dentro, o interior do homem fica todo adoecido e se exterioriza para com as pessoas que o cercam. É tão interessante que neste mesmo texto, no mesmo capítulo, verso 44, vamos ler, capítulo 5 de Mateus 44. Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e perseguem. Quando somos radicais com o pecado, conseguimos ser tolerantes com as pessoas. Essa é a essência do nosso Deus. É o interior do nosso Deus, é esse. E Ele nos fez a imagem dEle, a semelhança dEle. Ou seja, nós transpiramos Deus, nós exteriorizamos Deus. Deus quer ser Deus por meio de nós. Como? Transparecendo, fluindo o seu caráter. E qual é o caráter de Deus? Qual é a essência de Deus? Ser tolerante com as pessoas, ser abnegado em função das pessoas, ser resiliente em função das pessoas, acreditar nas pessoas. Olha o que o versículo diz. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, orar pelos que vos maltratam e vos perseguem. Ou seja, acreditar nas pessoas, investir nas pessoas, mesmo elas nos causando dores. 1 Coríntios capítulo 13 demonstra que a essência do nosso Deus é o amor. Diz no verso 8, para não suspeitarmos mal das pessoas. Lá diz assim, 1 Coríntios capítulo 13, o verso 7, o amor não suspeita mal das pessoas. Ou seja, eu acredito nas pessoas, eu invisto nas pessoas, elas dão motivo para eu duvidar delas, para eu corresponder mal a elas. Mas o amor de Deus, o amor sobrenatural, derramado em nossos corações, Romanos 5,5, diz que Ele é derramado em nossos corações. Ele ora pelos que nos maltratam, nos odeiam, nos perseguem, aqueles que dão sinais de que não merecem confiança, nós acreditamos nelas, investimos nelas. Claro que é com sabedoria, claro que é para não fazer com que a pessoa caia em um precipício, claro que é para não destruir a pessoa,
mas é para dar uma nova chance. É com sabedoria do alto. Então o nosso Deus, ele quer que sejamos radicais com o pecado e tolerantes com a pessoa. E é tão interessante, irmãos, que se eu der lugar ao pecado, se eu me envolver com o pecado, vou adoecer por dentro. Isso aí é algo real, é algo que acontece na prática, você sabe disso. E quando eu adoeço por dentro, a tendência é de sermos egoístas, de não conseguirmos sermos exemplo no relacionamento com as pessoas. Quando estou sujo por dentro, quando estou envolvido com o pecado, eu não consigo orar pelos que me perseguem, me maltratam, me odeiam. Eu não consigo. Ou seja, o pecado é vingativo. O pecado, ele odeia. O pecado, ele não consegue amar. Então, para transparecermos a essência do coração do nosso Papai Celestial, nós precisamos fugir do pecado, ser radical com o pecado. Entender que no pecado só há destruição. Romanos 6 e o verso 23. O salário do pecado é a morte. A recompensa do pecado é a morte. O resultado do pecado é a destruição. Então, nesta madrugada, nós vamos orar pelos pedidos que estão no caderno. Temos um caderno oficial de oração da AD Mangueiras. Vamos orar por ele. E vamos, neste momento, orar para que você tenha algerize do pecado, nojo do pecado. Vamos fazer essas duas orações para que você tenha repugnância pelo pecado, para que você venha fugir do pecado. Em um certo momento, um fariseu, ele falou algo para Jesus que Marcos 3 e o verso 5. Lá diz que Jesus se indignou-se com o pecado do fariseu. Marcos capítulo 3 e o versículo 5. Anota aí. Diz que Jesus indignou-se com o pecado do fariseu. Jesus, ele indignou-se com o pecado do fariseu, mas não com o fariseu. Ele amava os fariseus, mas com o pecado ele se indignava. O que os fariseus estavam fazendo no templo, ali fazendo comércio, algo frio, algo calculista, enganando as pessoas que vinham para a festa da Páscoa, a festa do tabernáculo. Eles enganavam e faziam um câmbio e cobravam valores exorbitantes nos objetos, na prata. E o nosso Jesus se indignou muito naquele dia também. E nesta outra situação de Marcos 3, 5, ele se indignava muito com o pecado. Mas com os fariseus, ele acreditava nos fariseus. Tanto é que após Jesus subir aos céus, a igreja levou muitos fariseus a Cristo. Muitos fariseus. Centenas de fariseus se converteram a Cristo. Muitos sacerdotes se converteram a Cristo por causa desta palavra. Jesus ensinou seus discípulos que eles tinham que amar os inimigos, ser tolerante com os que perseguem, com os que nos odeiam, com os que nos maltratam. E se o nosso coração não estiver sadio, você não vai amar, você não vai ser tolerante, você não vai conseguir orar no Espírito, com um coração voluntário, amoroso por alguém que te maltratou, que te odeia. Então, esse é o plano do nosso Deus. Coloca a mão no seu coração. Senhor Deus, te agradecemos por esta madrugada de oração. Ó Pai, que este irmão, esta irmã, tenha repugnância pelo pecado. Todos os nomes que estão cadastrados no livro de oração, receba, Senhor, salvação. Receba, Senhor, a sua intervenção. Em nome de Jesus, ó Pai, cremos que os teus ouvidos estão atentos à nossa oração nesta madrugada. Os teus olhos estão contemplando a nossa busca. E aquele que pede, recebe. Aquele que busca, acha. Aquele que bate, se abre, ó Pai.
Eu sempre tenho orado que aquele que bate se abre. Estamos batendo nesta madrugada. Vai de encontro a esta pessoa que está envolvida com o pecado e quebra todo relacionamento com o pecado. Em nome de Jesus, Pai, desfaz todo envolvimento desta pessoa com o pecado. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe nesta sexta-feira, segunda-feira, novamente com o irmão Neto ou a irmã Selma. Terça-feira, irmão Evaildo. Quarta-feira, eu de novo. Deus abençoe você e sua família.